Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Zanin, consultor da CNM. Nós estamos aqui na Confederação Nacional de Municípios, junto com a Luma e com o OSNI, são técnicos da Confederação, e nós vamos começar aqui o segundo bate-papo com o técnico. Então, hoje nós vamos falar sobre o serviço de inspeção municipal com o OSNI. Vai ser um bate-papo agora das 10 às 11 horas da manhã. Vai ser um processo bastante simples. Todas as participações elas serão feitas pelo WhatsApp ou então pelo Telegram dos agentes municipalistas formados. Então, vocês podem passar simultaneamente os questionamentos, as perguntas, que conforme o OSNI for terminando os núcleos de entendimento ou de raciocínio, eu interrompo para fazer aí pequenas colocações que nos auxiliem nesse entendimento. No nosso primeiro evento, na nossa primeira transmissão, nós tivemos um problema técnico e apertamos o bate-papo aqui, finalizar a transmissão sem querer. Então, agora nós vamos fazer só um reagendamento com a Luma para que nós possamos encaminhar parte das perguntas e respostas. Ela não vai participar conosco de toda a reunião, mas vai passar um recadinho para todos vocês. Quaisquer dúvidas, nós estamos aqui à disposição. Se vocês tiverem problema na comunicação e na transmissão, por favor, avisem também pelo Telegram, pelo WhatsApp. Nós vamos utilizar uma técnica diferente. Da outra vez nós fizemos a interação com telas e com o papo do técnico. Dessa vez nós vamos fazer um bate-papo direto, sem aquela troca entre diferentes interfaces, para que a gente possa ter uma ação um pouquinho mais direta. Então, vamos começar com a Luma, explicando um pouquinho o que aconteceu e quais são os nossos próximos passos, Luma. Bom dia, gente, tudo bom? Então, no nosso primeiro hangout sobre mobilidade urbana, a gente conversou um pouco sobre os prazos dos planos de mobilidade e apresentou o projeto Movimente. Não foi possível entrar nas questões das perguntas que foram enviadas, mas eu estou aqui para fazer um convite para que na semana que vem vocês possam acompanhar essa continuação. A gente vai pegar as perguntas que foram enviadas e dar continuidade ao bate-papo e fechar esse assunto e esclarecer melhor os temas que dentro da área, né? Então, nós vamos fazer, só para que nós possamos revisar. Então, nós teremos, na semana que vem, sexta-feira, a programação oficial às 10 horas da manhã, um novo técnico, um novo tema que será divulgado ainda nessa semana, mas na quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer uma sessão adicional com a Luma para finalizarmos as perguntas e respostas sobre o processo Movimente e para darmos continuidade com todos os esclarecimentos de vocês. É isso? Isso mesmo. Mais algum material complementar, algo que eles precisem rever? Material que foi enviado é o suficiente. Legal. Então nós vamos divulgar isso logo no final dessa transmissão com os links novamente de acesso. Se você não tiver acesso, entre em contato com a CNM, porque parte dos materiais da área de mobilidade urbana são de acesso restrito aos agentes municipalistas formados e aos municípios que são filiados à CNM. Ok? Luma, muito obrigado. Obrigada, Nos vemos aqui então às 10 horas. Até. Ok? Vamos lá. OSNI, então nós vamos falar sobre o serviço de inspeção municipal, que é um grande desafio, uma grande oportunidade para os municípios começarem a gerar desenvolvimento econômico local. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco para a gente, daqui a pouco começam as interações sobre o que é o serviço, como é que isso pode ser trabalhado dentro do município e depois, no finalzinho, como é que os agentes municipalistas podem nos auxiliar nesse processo de qualificação e de instalação dos serviços locais. Bom dia, gente. Meu nome é Osnir, sou um engenheiro agrônomo de formação. Além disso, sou agente municipalista formado. Formado, ele fez o curso também. Fiz o curso como vocês. Tive 5 minutos para me preparar para essa palestra aqui para vocês, para esse bate-papo. E espero que a gente possa trocar experiências aqui. Então, gente, hoje a gente veio dar uma continuidade a essa ação dos agentes municipalistas através do Hangout, dessa agenda positiva que foi apresentada para vocês através do projeto Movimente do Transporte, e agora a gente vai tratar do serviço de inspeção municipal. Por que a CNM trata dessa importância e vê como uma ação positiva para o município do serviço de inspeção municipal? Porque ele vai trazer o desenvolvimento rural para o município, principalmente focado nos produtos de origem animal. Né? O serviço de inspeção municipal é um serviço que a prefeitura pode estar realizando e está fiscalizando a produção industrial dos produtos de origem animal, né? As agroindústrias que tem no seu município, seja de mel, seja de leite, seja de carne,
todos esses produtos de origem animal, o município tem a competência de instituir o seu serviço de inspeção municipal e, através dele, está fomentando o desenvolvimento das agroindústrias. Por que ele vai incentivar o desenvolvimento das agroindústrias do seu município? Porque muitas vezes o produtor, ele tem aquela produção dele, principalmente o pequeno produtor, e ele vende ali para o vizinho, ele vende na feira do município, e esse produto muitas vezes ele não está cumprindo a legislação nossa, principalmente a legislação sanitária, no que compete à legislação sanitária. E o que a gente quer tratar aqui é justamente disso, de como o município pode incentivar através da formalização desses produtores, né? O município pode instituir esse serviço que vai ser de grande valia para esse produtor, a partir do momento que ele, ao invés de ficar vendendo somente para aquele na feira livre, para aquele atravessador, ele vai poder estar comercializando no mercado do município, vender para a própria prefeitura, vender para todos esses comércios formais que exigem um produto que cumpra a legislação sanitária, ao contrário do que acontece hoje em dia, que a gente vê esse comércio, mas ao mesmo tempo ele não é reconhecido porque ele não tem a certificação, é aquele produto que a gente geralmente vê sem um rótulo, sem uma identificação, sem um prazo de validade, nenhuma identificação que mostre que aquele produto tem a qualidade e eu posso consumir. Né? Ou seja, então, aquele produto que está na feira, aquele queijo que está na feira, aquele produto que está sendo produzido localmente, e você já está distribuindo dentro do seu município, mas você não tem uma fiscalização municipal. Explica um pouquinho qual é a realidade atual dos municípios em relação à fiscalização e a diferença entre esse sistema municipal e o sistema estadual. Por exemplo, se eu tenho um sistema de inspeção municipal, eu posso vender os meus produtos localmente. Mas eu posso vender esses produtos para os outros municípios, para os outros estados? Quais são as diferenças, quais são as vantagens e desvantagens para a gente trabalhar com isso? Então, a CNN fez um levantamento e ela identificou que 32% dos municípios já instituíram esse serviço. É claro que em alguns casos esse serviço foi instituído, mas não está em funcionamento. Então, por isso, desse nosso trabalho de incentivar que os demais municípios também desenvolvam o seu serviço de inspeção municipal. E, ao mesmo tempo, os que já possuem, que fortaleçam, até mesmo voltem a trabalhar. E esse trabalho dos municípios, apesar de ser focado principalmente no pequeno produtor, ele tem um impacto significativo na economia do município. Quando esses municípios que a gente identificou que têm o serviço, são mais de 4 mil estabelecimentos que eles estão fiscalizando. Então, esses estabelecimentos, eles deixam de estar trabalhando de uma forma que ele não gera muita receita, que é um produto que não chega ao mercado formal no sentido de emitir nota fiscal, de ser um produto que passa em todas as cadeias sendo considerado que cumpre a legislação. Então, ele acaba perdendo o seu valor. Não, a gente não pode dizer que também até a qualidade ele pode perder, mas a gente tem que estar sempre pregando por isso. Então, o que a gente está querendo, né, da CNM? Que os municípios desenvolvam o serviço para estar cumprindo a legislação. E, atualmente, o que a gente identificou? Que essa estrutura municipal, que complementa a estrutura estadual e a federal, a legislação restringe que o município comercialize apenas dentro do município. Né? O caso que um produtor que ele queira comercializar para fora do seu município, o serviço de inspeção municipal não permite. A legislação atual tem essa restrição territorial. Né? Se um produto é inspecionado pelo Serviço de Inspeção Estadual, ele pode ser comercializado dentro de todo o estado. Mas o grau de complexidade que é exigido para uma inspeção estadual é muito maior do que o de um sistema de inspeção municipal, e é muito maior ainda se for aquele nacional, né? Comenta com a gente quais são as vantagens disso para o pequeno produtor, principalmente, de fazer o serviço em contraposição com o do Estado e com o federal. O serviço de inspeção, quando a gente pensa no serviço de inspeção federal, a gente pensa logo nas exportações, né? Então, as exigências que o mercado internacional traz para aquele produto são muito grandes, né? E, ao mesmo tempo, o serviço de inspeção estadual traz exigências que, muitas vezes, o pequeno produtor, essa pequena agroindústria, principalmente no seu início do processo, ela não consegue se adequar, não consegue atender, principalmente pelos altos investimentos que são necessários para estruturar essa planta e o pessoal capacitado para estar tratando com esses produtos. Então, o serviço de inspeção municipal, ele, principalmente quando a gente pensa no pequeno produtor, ele tem a capacidade de ser um fomentador. Por quê? Porque ele vai entender essa realidade única e local do meu município, que muitas vezes sempre é diferente das diversas regiões, né? Nós temos um país que é quase de tamanho continental.
Então, as diferenças de forma de produção e as diferentes formas de cultura do agricultor vão influenciar nisso. Então, a gente vê que o Serviço de Inspeção Municipal ele vai ter a capacidade de identificar isso, de identificar essa situação de pequeno e as diferentes realidades dos produtos que a gente encontra dentro do município. Ou seja, então, se eu estou fazendo num estadual, eu vou precisar do pé direito de 3 metros, vou precisar de azulejo do piso até o teto, eu vou fazer todo um procedimento, uma padronização e um rigor maior. Às vezes eu tenho um sistema de produção muito particular, de um tipo de queijo, de alguma característica local, que eu poderia fazer alguma coisa mais simples. Acho que existe uma dificuldade e uma dúvida muito comum entre a diferença da vigilância sanitária e o serviço de inspeção municipal. Um fiscalizando, outro formalizando o processo. Poderia esclarecer esses dois pontos e deixar claro para o agente municipalista como é que ele pode interagir nesses dois lados dessa moeda para gerar o desenvolvimento local? Isso acontece muito. Muitas vezes a pessoa ela confunde a vigilância sanitária com o serviço de inspeção municipal. Muitos municípios entendem que ele faz a inspeção sanitária daquele produto através da vigilância sanitária, mas isso não ocorre. Legalmente, o órgão competente para fazer a inspeção dos produtos de origem animal é o Serviço de Inspeção Municipal. Ele é o órgão competente para fiscalizar o processo de produção, e o Serviço de Inspeção Municipal ele é vinculado à Secretaria de Agricultura, ao contrário da Vigilância Sanitária, que ela é vinculada à Secretaria de Saúde, e ela trata principalmente da verificação da questão sanitária do estabelecimento, da estrutura, tanto dos estabelecimentos que produzem, mas também dos estabelecimentos que comercializam em todos os ramos do comércio. Interessante, são duas áreas da prefeitura, 2 áreas do município que cuidam do mesmo agricultor, do mesmo ação, e muitas vezes elas não se conversam para gerar, ou seja, um fecha, o outro tenta ver como é que nós podemos, como que a CNM está orientando a que os agentes municipalistas conversem com os responsáveis pela agricultura. Nós até pedimos na divulgação que, além dos espectadores que nós estamos vendo aqui, pessoal, vocês já podem começar a mandar as perguntas, que também trouxessem as pessoas da área da agricultura para que nós pudéssemos ir direto aos pontos e já esclarecemos essas ações. Quais são as recomendações em relação a um tipo de legislação? Eu preciso fazer alguma coisa abrangente ou eu faço alguma coisa mais simples e regulamento depois? O que você considera tecnicamente mais viável para que os municípios que nos assistam implementem esse serviço? Aquele município que está interessado em criar o Serviço de Inspeção Municipal, a gente recomenda que o primeiro passo é fazer esse diagnóstico das agroindústrias, identificar esses produtores que têm o potencial de ser formalizado, né, que ele tem uma produção, mesmo que pequena, mas que ele comercializa. Né? Então, o município que está interessado, após esse diagnóstico das agroindústrias, desses produtores que têm interesse em comercializar e formalizar o seu negócio, a gente faz o quê? O município vai legislar sobre isso. Ele vai normatizar, posteriormente, essa lei que foi criada, que a gente pede que seja o mais simples possível. Por quê? Da mesma forma que a gente entende que o serviço é um serviço simples no sentido de estar lá próximo do agricultor, a legislação também tem que ser simples no sentido de ser dinâmica. Né? Se você fizer uma legislação que normatize até mesmo a ação do veterinário dentro da planta, você corre o risco de que, para alterar isso, para modernizar essa legislação, para atualizar essa legislação, você tem que passar por todo o processo legislativo dentro da Câmara dos Vereadores. Isso pode tornar mais trabalhoso o processo da própria evolução e ajuste. Então, é melhor fazer uma legislação simples, que institucionalize o sistema e deixar essa regulamentação por decretos, por operações, porque o próprio serviço também pode dar laudos, notificações, né? O próprio município pode dar esse poder ao Serviço de Inspeção Municipal de normatizar as ações do serviço, né? O que é muito importante, dar esse poder para o veterinário. Afinal de contas, ele é o técnico capacitado e habilitado para fazer a inspeção desses produtos de origem animal. Então, até mesmo para o município ter um serviço que atenda ao produtor rural, tem que ser um serviço dinâmico. Não adianta a gente criar uma legislação que, para a gente atualizar ela, a exemplo da legislação atual que trata da parte federal, do Sistema de Inspeção Nacional como um todo. É uma legislação de 2006, que está sendo normatizada atualmente, e ao mesmo tempo é uma legislação antiga, que não atende à realidade que nós temos hoje. Né? A CNM vem trabalhando muito nessa
questão da atualização da legislação é um processo muito dificultoso quando a gente trata de lei, né, quando a gente trata no Congresso Nacional. Sim. E o município vai tratar isso dentro da sua Câmara dos Vereadores. Então, para a gente evitar esse problema, a gente recomenda que os municípios façam uma legislação bem simples, que essa legislação simples deixe para as demais regulamentações, as demais ações por decretos, ou até mesmo para o Serviço de Inspeção Municipal, para ele normatizar a situação. E a gente pede para os agentes que eles vão ter esse papel de mobilizar não somente o prefeito, mas essas pessoas que estão ligadas à parte de agricultura. Então, ou seja, não há uma mobilização externa nesse momento, é uma organização interna, é uma articulação dentro do município, dos atores envolvidos com a criação desse sistema de serviço, né? Serviço. Eu sempre confundo, é serviço de inspeção. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele é uma ação multidisciplinar, ou seja, além de você institucionalizar, você criar as condições objetivas, você tem um braço também na formalização do agricultor e na criação desse mercado. Ou seja, gente, é uma relação ganha-ganha. Você define a regra do jogo para o funcionamento dentro do município e incentiva principalmente a agricultura familiar. Você colocou o principal foco desse processo de desenvolvimento. Me explica uma coisa que acho que também, assim como essa confusão que é comum entre a vigilância sanitária e o serviço de inspeção municipal, por que isso é focado nos produtos de origem animal? Como funciona a lógica nacional como um todo, a SUASA, e por que isso é o braço que está mais avançado dentro de todo esse modelo de regulamentação brasileiro? O governo federal, quando ele descentralizou esse serviço para os municípios, ele criou o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Animal, né, onde o governo federal, através do Ministério da Agricultura, é o órgão gestor, né, o órgão central, os estados como órgãos intermediários desse sistema e os municípios com a parte local, cuidando do seu município. Essa organização como um todo criou uma certa sobreposição, né, até mesmo quando a gente fala da vigilância sanitária e do serviço de inspeção municipal, o município tem que ter esse cuidado de saber o papel de cada um e a articulação entre todos para que eles façam esse papel de catalisação da agricultura familiar, de incentivar o produtor como um todo. Né? Acaba que o pequeno produtor, a gente fala muito do pequeno produtor no município, porque quando a gente fala de uma grande agroindústria, de uma planta de uma multinacional, ou até mesmo das nacionais, elas estão interessadas principalmente no mercado internacional, na exportação. Então, ele sabe que, para isso, o SIM não vai atender ele. Ele precisa do Serviço de Inspeção Federal, feito pelo Ministério da Agricultura. Então, esses fiscais federais são os únicos competentes para inspecionar esse produto que vai para exportação. Então, ele não está preocupado com o serviço do município. E até mesmo uma outra grande agroindústria, que ela tem uma capacidade de atender todo o estado, ela não vai procurar o município, né? Ela vai procurar diretamente o estado. E o que o município pode fazer para isso? Ao mesmo tempo que foi criado o sistema, o município ele pode aderir ao SUASA, aderir ao sistema nacional. A SUASA é o sistema, por isso que o serviço é o que você faz no município, é o serviço estadual, é o serviço federal. Mas nós temos um sistema que contempla toda essa forma. Os serviços. Os diferentes serviços. Os diversos serviços. E o que procura esse sistema? Unificar e identificar a equivalência dos sistemas. Que todos esses sistemas trabalhem de uma forma que esse produto tenha qualidade sanitária, que esse produto chegue para toda a população sem nenhum tipo de contaminação. E mesmo que o Serviço de Inspeção Municipal tenha uma metodologia de trabalho diferente do Serviço Federal e diferente do Serviço Estadual, ele tem a condição de oferecer para a população um produto de qualidade igual, equivalente, né, na verdade. Então, a gente também, aos municípios que já estão com o serviço de inspeção estruturado, qual é o foco deles? Atingir o SUASA, fazer a identificação da equivalência do seu serviço com o serviço federal. Por que disso? Porque a gente vai romper essa barreira territorial. Então se eu no meu processo fizer uma equivalência para que o Serviço Federal reconheça o meu processo, então isso pode fazer com que eu valorize o local e eu consiga uma certificação dupla, ao mesmo tempo de uma vez só, é isso? Com certeza. Só um comentário aqui para o pessoal, tem algumas pessoas que estão colocando no chat da transmissão ao vivo, nós não estamos fazendo a transmissão ao vivo, que isso
nós não estamos fazendo os comentários pela transmissão ao vivo, porque isso não é aberto a todos. Apesar da divulgação ser aberta assim, a participação é exclusiva para os agentes municipalistas formados, os que ainda estão em formação. Então, por favor, encaminhem as perguntas de vocês para o Telegram ou para o WhatsApp exclusivo do grupo, ok? Vamos lá. Retomando esse ponto, então, quando eu tenho um serviço de inspeção municipal, que eu faço essa certificação também do federal, isso traz uma vantagem significativa do ponto de vista do município, porque eu consigo acessar o Brasil inteiro, inclusive as exportações. Mas isso tem um impacto muito negativo, tem a questão da isenção, tem os custos. Qual é o outro lado dessa moeda para o município? No caso dos abatedouros, no caso das cobranças de taxas, etc. Explica um pouquinho para a gente isso. A importância que a gente vê da adesão do município ao SUAS, ele poder incentivar essa produção. Você imagina o seguinte, eu tenho uma planta agroindustrial com grande capacidade de abate, mas eu sou de um município que tem 2.000 habitantes. Né? A minha oferta de produto não atende muito mais do que a minha população municipal. Eu tenho capacidade de levar isso para os outros municípios. Então, a gente vê que com essa adesão, ele vai poder comercializar para todo o território nacional, para todo o Brasil. Né? E o que acontece? Essa via de mão dupla, de maior receita da agroindústria, ela também reverte em arrecadação para o município. A partir do momento que ele recolhe mais ICMS. Né? Então, a gente incentiva isso porque vai crescer não só a agroindústria, mas vai crescer as receitas próprias do município, que podem impactar, vai crescer o ISS, porque essa agroindústria vai depender de outros serviços que ela contrata para o funcionamento dela, vai impactar diretamente no ITR, porque quando a gente incentiva o produtor, a gente mobiliza esse produtor, é óbvio que aquela região como um todo cresce. Né? Uma região que já tá estruturada, a cadeia produtiva, ela incentiva que outros produtos acabem impactando diretamente no ITR. Claro que esse impacto... Deixa eu fazer um comentário aqui que nós recebemos aqui de Felipe Dias Belo. Ele comenta assim: creio que a regulamentação do SIM, embora, como bem explicado por vocês, parabéns, deva ter uma lei com diretrizes básicas e as regulamentações por decreto. Concordo. Você concorda com ele? Quanto mais simples e deixar para as regulamentações posteriores, vai facilitar muito para o município, principalmente para o serviço. Vai tornar um serviço dinâmico e que atenda a realidade do município. Porque hoje em dia você pode identificar que só tem uma agroindústria apta no meu município. Mas no dia de amanhã pode ser que tenham várias outras. E se eu não tiver a capacidade de atender de forma ágil, porque hoje em dia eu tenho lá um abatedouro no meu município, mas amanhã pode ter um laticínio. Depois pode vir um produtor de mel, querer colocar uma casa de mel dentro do seu município. E a gente tem que estar com a possibilidade dessa questão ser dinâmica. A economia é dinâmica, então a gente entende que tem que ser o mais dinâmico possível o próprio gestor, o próprio município. E qual é o papel, passo a passo mesmo, para esse agente municipalista que está nos assistindo agora, o que ele precisa fazer? Eu queria que você explicasse esse papel e depois que entrasse, para quem está assistindo agora, quais são as leis, quais são os fundamentos jurídicos que nós vamos ter que respeitar para esse procedimento. Então, primeiro papel, segundo fundamento jurídico e terceiro, como é que a CNM pode auxiliá-los nessa empreitada de implantação do serviço. A primeira questão, o papel de vocês, o que a gente espera dos agentes, é levar essa informação, levar essa realidade que a gente trata aqui. Principalmente porque, sentando com o secretário de Agricultura, sentando com o prefeito, que eles vão conseguir dar um diagnóstico da situação do município, de dizer, olha, o meu município tem agroindústria e a gente tem potencial de incentivar essas agroindústrias. E a partir disso, também sentar com a vigilância sanitária, que muitas vezes a vigilância sanitária já vai ter um diagnóstico, já vai ter o cadastro de algumas agroindústrias que estão em funcionamento e que não estão dentro do serviço de inspeção municipal porque o município não detém ou por outro motivo. Né? E a partir desse diagnóstico, aí parte o Poder Executivo, o prefeito, o município, de estar legislando, criando uma legislação, criando esse serviço. Quais eram os outros pontos? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo, qual é a legislação? Quais são as leis, quais são os instrumentos jurídicos que o agente municipalista precisa, saindo desse bate-papo, buscar aí no Google para fazer a leitura e estudar? E aí, com relação à legislação, dentro do nosso site, a gente tem uma cartilha que nós elaboramos no ano passado, que trata justamente disso.
Lá traz toda essa legislação que vocês devem estar atentos para seguir. Né? A principal preocupação que o município deve ter é que a qualidade desse produto. Então, se a gente consegue ter um produto que está inócuo, que não tem nenhum contaminante, ele vai estar de qualidade para a população. Então, no final, o que a gente quer é isso, um produto de qualidade. Com relação à legislação, a legislação federal não vai impactar muito no trabalho do município, mas o município pode pegar essa legislação até mesmo para ele saber onde ele quer chegar. Afinal de contas, o que a gente quer é que o município atinja a equidade, que ele possa chegar ao SUASI. Né? Então, a gente incentiva muito que esse município faça esse trabalho para que ele consiga atingir o comércio nacional de todo esse produto, de acordo com a legislação que nós temos atualmente. Deixa eu colocar mais, enquanto você respira e toma uma água aí, alguns comentários. Mais uma participação aqui do Felipe, né, Felipe Luiz Dias, só pedindo, Felipe, por favor, se você não está cadastrado, passa para a Sara o seu telefone, que nós vamos incluir no nosso WhatsApp, que o WhatsApp ele é aberto para os agentes municipalistas que ainda não estão formados, e nós temos um grupo específico para agentes municipalistas formados no Telegram, tá? Então é um processo normal, a pessoa tem esse interesse, fica sabendo da ação, entra no WhatsApp e depois ela vai para o Telegram, ou quando nós já realizamos efetivamente os cursos, como nós já tivemos alguns cursos em Pernambuco, enfim, vários locais, estivemos em Goiânia, estivemos no Ceará também, aí a pessoa já entra direto para o grupo do Telegram. Para quem está no Telegram e fala assim, não, mas eu não tenho WhatsApp, fique tranquilo que o WhatsApp é justamente quando a pessoa começou o processo de participação, mas ainda não aderiu ao sistema. Ele coloca aqui, o Felipe Dias Belo, ele coloca assim, temos que ter no município a regulamentação da lei geral, ou seja, a lei geral das micro e pequenas empresas, pois, como sabemos, em determinada circunstância, o agricultor é equiparado à MPE. Dessa forma, a desburocratização, a eficiências e a tramitação diferenciadas poderão ser inseridas nessas regulamentações. Ou seja, como é que você enxerga isso? Nas MPEs, você tem aquela coisa, na hora que eu faço a fiscalização, primeiro eu faço uma ação de orientação, depois eu faço uma fiscalização efetiva. E como isso foi equiparado para o agricultor familiar, que ele, na Lei Complementar 123, como é que isso pode ser inserido dentro da regulamentação municipal? Claro que essas isenções da legislação do pequeno produtor, elas são bem positivas, no sentido de fomentar o desenvolvimento desse pequeno. Mas, ao mesmo tempo, que a legislação ela flexibiliza, a gente entende que o papel do Serviço de Inspeção Municipal é justamente esse, de não vir com um papel punitivo para as agroindústrias. A partir desse diagnóstico, falar assim, não, agora eu tenho um Serviço de Inspeção Municipal, vamos fechar todo mundo e só vai funcionar quem se atender a legislação. Não é isso que a gente quer. Pelo contrário, que o município pegue esse pequeno produtor, ele não tem condições de entrar no Serviço de Inspeção Municipal, mas de fazer primeiro o quê? O papel orientativo, de orientar o que ele tem que fazer, o que ele tem que mudar naquele processo produtivo, o que ele tem que adequar, aonde ele pode buscar recurso, que na maioria dos casos o que a gente identifica, que essas agroindústrias elas não têm capacidade de fazer investimentos na sua estrutura física que atenda a legislação. Né? Então a gente no primeiro momento vai fazer o quê? A gente pede para o município, através do Serviço de Inspeção Municipal, faça a capacitação, faça a orientação desses agricultores. Né? E a partir disso a gente está fomentando, ao mesmo tempo que a legislação que o colega aí trouxe, ela traz esse diferencial, a gente entende que o Serviço de Inspeção Municipal também tem esse diferencial, de não apenas como a gente coloca aqui do Serviço de Inspeção Estadual e Federal, que a gente vê em vários relatos dos municípios, que vem o Ministério Público, aciona judicialmente aquela agroindústria, aquele estabelecimento que não está atendendo a legislação, que não está sendo fiscalizado, e vem e manda fechar. É justamente isso que a gente não quer. A gente quer o desenvolvimento econômico e principalmente o desenvolvimento rural do município. Então a gente quer que o município tenha autonomia de legislar sobre isso, claro que focado na qualidade do alimento, mas que ele tenha condições de dialogar com o produtor. Né? Ele está ali na ponta. É ele que vai estar sempre lá atendendo esse agricultor e é sempre esse agricultor que vai estar lá batendo na porta da prefeitura. Então o município ele tem esse papel de
fomentar. Então, o primeiro passo é esse diálogo, não simplesmente chegar com a ação punitiva, fechando os estabelecimentos. Que isso é uma ação completamente ganha-ganha, né? Eu tenho um município que tem um interesse territorial, ele quer regulamentar o seu processo, quer gerar o desenvolvimento. Você tem um conjunto de pessoas que não estão formalizadas, que passam a ser formalizadas, você tem um conjunto de processos que ajudam na certificação do método produtivo, ou seja, que esse serviço ele vai certificar o processo de produção. Então eu faço assim, depois eu lavo dessa forma, uso esse tipo de material. Nós até discutimos ontem, por exemplo, se eu for embalar um queijo, eu não vou usar um tecido, porque isso vai ter algum tipo de contaminação, e eu preciso ter o azulejo, ter uma simplificação. E no final desse processo, você ainda melhora a qualidade e garante um método de segurança sanitária para todo mundo que está consumindo esse procedimento. Vamos começar a entrar em temas polêmicos. Estou abrindo aqui para o pessoal que quiser encaminhar mais perguntas, assim como o Felipe fez. Uma pequena coisa aqui, vamos entrar em alguns temas polêmicos. Primeiro, nós vimos a vantagem desse serviço municipal, nós vimos a vantagem de você fazer uma certificação para que você tenha um reconhecimento federal. Só que isso aumenta em muito o grau de complexidade. E muitas vezes você cria um abatedouro, ou você cria um sistema, ou você organiza o seu município e você recebe uma pequena taxa para a utilização desse abatedouro, mais ou menos. Só que na hora que você faz essa equivalência, você tem que abrir mão de todas as taxas e isso às vezes torna difícil a própria manutenção desse próprio público que estaria prestando esse serviço para a população. Fala um pouquinho disso para a gente. Esclarece que essa é uma dúvida muito comum. O município, como ele está prestando um serviço público, ele tem a competência de normatizar taxas para ser restituído desse serviço que ele está prestando para a população. Então, o Serviço de Inspeção Municipal, a partir do momento que ele cria taxas, ele não pode definir taxas que inviabilizem essas agroindústrias, né? A partir do momento que a gente está pensando aqui no pequeno produtor, muitas vezes ele não tem capacidade financeira desse custo que é o serviço, que é um custo relativamente alto. Segundo dados da CNM, ele gira em torno de R$15 mil por mês para o município. Mas essas taxas são importantes para subsidiar esse serviço e auxiliar o município, né? E a partir do momento que esse município ele passa a aderir ao SUAS, a gente tem uma complexidade que a gente já passa a ser normatizado pela União, né? A gente já passa a seguir uma legislação federal. E o que a União disse? Ela, através da IN número 16 de 2015, do Ministério da Agricultura, ela isentou todos os estabelecimentos da agricultura familiar do pagamento de todas as taxas referentes ao Serviço de Inspeção Municipal. A gente entende que é positivo o fomento e incentivo à agricultura familiar, principalmente aos pequenos, mas, ao mesmo tempo, isso é um grande risco, né? A partir do momento que a CNM está aqui falando para o município que ele deve criar um serviço, que o serviço é importante para o desenvolvimento do município, muitas vezes essas taxas são que garantem o funcionamento desse serviço. E isso gera um contrassenso que você não consegue manter no final aquilo no dia a dia operando. Dia a dia acaba inviabilizando o serviço, né? O município vai ter o custo desse veterinário concursado que ele contratou, vai ter o custo do carro, do veículo que esse veterinário vai ter que ir se deslocar diariamente para as plantas que ele vai fiscalizar, vai ter o custo daquela estrutura física daquele serviço, o custo do administrativo, todos esses custos, e ao mesmo tempo o governo federal incentiva que os municípios façam adesão ao SUASA. Apesar dessa legislação ser de 2006, somente 13 municípios conseguiram fazer adesão ao sistema. Daí a gente vê a complexidade. 13 municípios em mais de 5 mil municípios brasileiros. Exatamente. Isso não dá nem 1%. Né? Quando a gente pensa em todo o Brasil, somente 13 municípios conseguiram isso. E por quê? Porque as exigências são altíssimas. Nós discutimos ontem, porque antes desse bate-papo, nós estamos fazendo sempre um bate-papo prévio, até para que eu entenda sobre o assunto, antes de fazermos as perguntas aqui. E nós comentávamos que para o mercado de exportação existe algo, por exemplo, quando você vai produzir comida kosher, que é para exportação para as pessoas de religião judaica, aí você tem um conjunto de procedimentos, você precisa ter, de acordo com os preceitos religiosos, outros têm que fazer o abatimento, a construção apontando para um lugar A ou lugar B. Essas são as coisas bem fora do tradicional e que não se aplicariam para a vida do dia a dia da pessoa que quer produzir o seu queijo, fazer o seu produto lá no município. Né? Comenta um pouquinho sobre
esse descompasso entre o federal e o municipal. E mais uma coisa que é para deixar bastante claro para todo mundo, que é um anacronismo da nossa legislação. Ou seja, vamos supor que eu tenho um município com uma área territorial bastante grande e eu tenha normalmente as divisas de municípios são com rios, então aqui do lado de cada ponte é um município, do lado de lá é outro município. Você tem um mercadinho do lado de cada ponte, um mercadinho do outro lado da ponte. O fornecedor fornece o alimento, fornece o queijo para as duas escolas dos dois municípios. Mas se ele tem o serviço de inspeção municipal desse lado da ponte, ele está ilegal se vender o produto do outro lado da ponte. É isso mesmo? Isso mesmo. O produto inspecionado pelo Serviço de Inspeção Municipal só pode ser comercializado dentro do território municipal, né? Então, atravessou a ponte, ele não pode mais ser comercializado, né? E é um tanto quanto ilógico quando a gente dizer que esse produto pode ser consumido pela minha população, mas não pode ser consumido pela população do vizinho. Como é que é isso, né? O que a legislação diz? Que esse produto não tem qualidade? Que a minha população é diferente da população do meu município vizinho? E não é um contrassenso muito grande, da mesma forma que a legislação. Quando a gente fala da legislação federal. A legislação federal, ela é tão exigente no sentido de qualidade sanitária, de cuidados, que ela torna um tanto quanto impossível para muitos estabelecimentos. É claro que aqui em nenhum momento a gente quer que a legislação flexibilize no sentido de perder a qualidade do alimento. A gente em nenhum momento quer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente identifica que o município, o Serviço de Inspeção Municipal, é o único capaz de abarcar essas agroindústrias que nós temos que não conseguem atender, né? Quando a gente pensa internacionalmente, né? Quando a gente pensa que os queijos artesanais da Europa têm reconhecimentos, são super famosos pelas suas características únicas. E aqui no nosso país a gente prega justamente o contrário, que as características únicas, que são realizadas somente naquele município, não são reconhecidas, né? A gente pode trazer aqui para vocês um exemplo muito interessante do trabalho de um serviço de inspeção municipal, que é o município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, onde ele tem uma linguiça que é reconhecida já nacionalmente, e esse ano ela conseguiu a identidade geográfica. Esse reconhecimento do Instituto Nacional de Produção Intelectual, do INPI, desse produto que tem uma identidade geográfica, caracteriza essa linguiça, que ela tem a característica única. Somente dentro do município de Maracaju existe a linguiça de Maracaju. Porque eles têm um processo de fabricação diferente, né? Ao invés de ser moída, a carne é picada, coloca uma laranja específica, e aí você consegue certificar, qualificar, se diferencia e está aí para ser conhecido pelo mundo. Pessoal, já vou fazer as perguntas da Neire, da Patrícia, só estamos aqui organizando um pouco a nossa pauta com a nossa discussão. Você falava sobre esse queijo especial, é muito comum na região mediterrânea da Europa, aqui naquela região, você tem um tipo de processo de queijo que conta com uma cura de não sei quanto tempo, específico daquela região, porque ele é influenciado pelos ventos do Saara, que vem daquela que são secos e tal. E isso causa um valor agregado, uma marca, e esse queijo é vendido reconhecidamente no planeta inteiro, porque ele tem esse diferencial que qualifica e tudo mais. E se fosse pelo Serviço de Inspeção Federal, não. Ia ter que ser o padrão, laticínio, 3 metros, coloca aqui, daqui vai para cá, daqui vai para lá, e você simplesmente não poderia nem produzir esse tipo de queijo, porque estaria fora da normatização. Então, pessoal, nós vamos pensar aí e repensar o local e o municipal. Bom, vamos a 2 perguntas aqui. Algumas pessoas parecem que estão com problema de comunicação, algumas perderam o vídeo, outras perderam o contato. Mas eu vou fazer aqui a pergunta da Neire e a pergunta da Patrícia Paula. Tá? A Patrícia Paula coloca assim: como que o município cria este sistema? Quais são os primeiros passos? Acho que você já comentou, mas a gente pode retomar esse aspecto. E a Neire pergunta assim: existe projeto de lei junto ao Congresso Nacional a respeito do SIM? Qual o primeiro passo para ajudarmos os prefeitos a desenvolverem o SIM? Então, acho que primeiro vai ser coisa do passo a passo mesmo, e eu acho que nós podemos falar sobre a nossa ficha resumo, que foi tema colocado para os agentes municipalistas na qualificação que nós fizemos. Deixa eu retomar um pouquinho o que você disse lá na nossa ficha resumo.
E acabamos de receber mais uma... A Meire caiu, coitada. Depois você vê a resposta, Meire. Acabei de fazer sua pergunta. Maria Lúcia Novakoski. No município existe um Conselho de Desenvolvimento Social de Agricultura, onde participam membros das associações e secretarias. Já seria um passo a ser discutido para a formação de um projeto ou plano para desenvolver o SIM dentro do município? Ou seja, esse Conselho de Agricultura já pode ajudar? Então, qual o passo a passo? Como que nós podemos mobilizar os prefeitos? E sobre a nossa ficha resumo e o que está tramitando no Congresso Nacional. É claro que a participação social é muito importante, né? Esse conselho que congrega várias partes, vários órgãos dentro do município e a sociedade civil organizada é muito importante, no sentido principalmente quando a gente trata do diagnóstico, da identificação dessas agroindústrias, né? De você ouvir a sociedade e ouvir o produtor. Acho que esse conselho vai trazer várias realidades que muitas vezes o município não se ateve no sentido de legislar, né? E com a questão da lei, a gente responde a Meire. O que acontece? O primeiro passo que o município deve tomar é criar a lei que institui o serviço, né? O município, o executivo, cria seu serviço de inspeção municipal, uma legislação bem simples, né? O que a gente prega é isso, que simples, uma legislação simples que dê a oportunidade do serviço e se desenvolver. A CNM tem modelos, tem referências, a pessoa pode entrar em contato por e-mail contigo, entrar no site, como é que a pessoa pode, vou fazer aqui no meu município, começa o quê? Manda e-mail para a CNM, como é que pode ser feito isso? A CNM ela não fornece modelos, mas a gente pode estar colocando vocês em contato com outros municípios e até mesmo passando uma lista de exemplos de município, até mesmo esse município de Maracaju que a gente citou aqui, temos outros municípios que já têm o serviço de inspeção municipal, como Uberlândia, que já fez a sua adesão ao SUAS, o município de Glorinha, no Rio Grande do Sul. Então nós vamos conectar pessoas com casos de sucesso para que as pessoas possam visitar, conversar com quem está fazendo mesmo esse processo de implementação. Por que a gente fala da questão de não fornecer um modelo? Porque é o que a gente colocou aqui, que a gente quer que o município veja a sua realidade, né? Que ele desenvolva uma legislação que atenda a sua realidade no sentido de que eu entenda, por exemplo, eu estou colocando aqui para vocês que a legislação deve ser simples. E às vezes o seu município você identifica que não. A gente aqui, o certo é tudo, está tudo dentro da lei, para evitar questionamentos, para evitar discussões. Então, o que a gente faz aqui? Esse processo de fomento. A gente tem já o material, a cartilha, uma cartilha nossa que tem bastante informações que podem subsidiar você no processo de construção. A gente aqui está à disposição, vocês podem estar entrando em contato aqui com a Confederação, que a gente vai estar orientando, vai estar aprofundando a discussão e até mesmo trocando experiências no sentido que a gente aqui já vivenciou, que a gente sabe quais são os gargalos que o município enfrenta. Né? A gente tem um município, por exemplo, de Luiz Eduardo Magalhães, que está estruturando o serviço de inspeção municipal lá, e a principal dificuldade que ele está tendo é localizar um laboratório que faça a análise desse alimento, que vai atestar, identificar se existe alguma contaminação, ou seja, o gargalo dele é uma coisa simples, mas infelizmente no país a gente ainda não está bem estruturado para isso, porque os laboratórios que trabalham com isso, eles geralmente estão trabalhando exclusivamente para o federal e exclusivamente para o estadual. Então, os municípios sofrem com isso. Entendi. Então, você fica quase como um ente de terceira ordem, né? Você não tem prioridade no processo de acesso a essa certificação. Eu estava vendo aqui que a Maria Lúcia estava digitando, vamos aguardar a próxima resposta. Já estamos aqui com 43 minutos, mais ou menos. Acho que o nosso papo está previsto para ter no máximo 1 hora. Então, nós vamos para os encaminhamentos finais e aguardar aqui as últimas perguntas que possam vir. O que mais você tem para dizer ou para complementar nesses minutinhos que a gente ainda tem? Com relação à parte do Congresso Nacional e até mesmo já a gente tentando encaminhar, né, a CNM tem uma atuação muito forte aqui junto ao governo federal. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional, o PL, Projeto de Lei 334, de 2015, né, mais informações vocês têm lá no nosso site, na nossa área técnica de agricultura. E o que trata esse projeto de lei? Do principal gargalo que a Confederação verifica, que é a questão do comércio desse produto, essa restrição territorial. Né? O projeto de lei 334, ele vai alterar a legislação e permitir que os produtos inspecionados pelo Serviço de Inspeção Municipal possam ser comercializados nacionalmente. Porque, volto a dizer para vocês,
Se o produto foi inspecionado por um veterinário, um profissional habilitado e capacitado para testar a qualidade daquele alimento, e ele está apto ao consumo, a gente entende que a partir do momento que ele atravessou a ponte, que ele passou para o município vizinho, esse produto não perdeu a sua qualidade. Principalmente, é claro, se você seguiu as regras de acondicionamento de transporte desse produto, né? Que ele, em nenhum momento ele foi contaminado ou traz algum risco para a população. E, além disso, a gente atua muito forte junto ao Ministério da Agricultura. Recentemente foi criada uma Câmara Setorial para tratar especificamente sobre os serviços de inspeção, sobre o SUASA, né? Sobre o sistema como um todo. E um dos focos é a discussão da adesão, tanto dos estados e tanto dos municípios ao sistema. Da mesma forma que os municípios têm uma baixíssima adesão, os estados também. Atualmente nós temos 8 estados, né, que estão aderidos ao sistema. Entendi. E isso é um limitante. A legislação atualmente foi alterada em 2015 e os municípios hoje já fazem a adesão através do estado. Mas, ao mesmo tempo, os municípios não conseguem fazer adesão aos sistemas. Né? No estado do Rio Grande do Sul, no estado do Mato Grosso, já existem os sistemas estaduais, onde o município adere ao sistema estadual e ele pode comercializar estadualmente. Mas está na mesma situação que nós temos no Serviço Federal. Os municípios não conseguem fazer adesão. Nós temos uma pergunta que vai justamente nessa linha do José Luiz Oliveira. Na realidade, ele faz 2 colocações. Primeiro, ele te parabeniza por essa visão, essa maturidade em relação a ter os valores de referência de minutas, de como atuar no sistema, mas não dar um modelo, e simplesmente você trabalhar a realidade local, você analisar, você conhecer de caso a caso. Então, ele está colocando aqui, a oferta de minutas da legislação é importante, principalmente nos municípios de pequeno porte, mas precisamos adaptar a realidade local, como muito bem ponderado pelo Ozen. E aí ele vem com uma pergunta justamente nessa linha. Os municípios de uma mesma região podem implantar um laboratório regional para o SIM por meio de um consórcio público, por exemplo? Haveria algum impedimento? Se eu faço um consórcio público, aí não está na pergunta dele, mas eu estou ampliando, tendo essa ação consorciada, eu poderia fazer um serviço de inspeção daqueles municípios de maneira integrada no consórcio, ou isso ainda não é permitido na nossa legislação? Muito obrigado aí pela pergunta. Esse foi do José Luiz Oliveira. Muito obrigado. A questão dos consórcios é uma solução para os municípios, porque os municípios, eles, através dos consórcios, podem criar o serviço desse consórcio. Então, eu tenho lá a minha associação, a minha micro-regional, ou até mesmo já existe o consórcio, eu já faço parte de um consórcio. Então, esse consórcio pode criar o serviço de inspeção do consórcio, todos fazem parte do consórcio. Né? Quando a gente trata do SUASA, atualmente 3 consórcios já estão aderidos ao SUASA, né? Todos da região sul. Olha que interessante, de todos os municípios, 1%, e dos consórcios já 3%. Ou seja, nós estamos aí um caminho bom aí. Com certeza, os consórcios, eles são uma alternativa para os municípios excelente, principalmente quando a gente fala em custo. Né? A principal dificuldade que a gente vê dos municípios é fazer investimento. Né? O município está sem capacidade de investimento. E o serviço de inspeção é um custo que o município vai ter. Mas a gente destaca novamente que é um custo que traz retorno. Que ele traz retorno através do ICMS, ele traz as taxas que podem minimizar os custos do município. A gente identifica que as taxas não são suficientes e não serão, porque se o município colocar taxas elevadas, ele vai acabar não incentivando essas agroindústrias e vai fazer uma ação contrária ao que a gente prega aqui. Então, só que essa questão do consórcio, ela tem um limitante. Porque a atual legislação de consórcios públicos, ela permite que o município contrate através de CLT. No entanto, a legislação que trata sobre a inspeção sanitária, que trata sobre o SUASA, sobre o sistema como um todo, permite apenas que o veterinário que faça essa inspeção seja um veterinário concursado, que ele passou por um concurso público, né? Não pode ser um veterinário então tem que ser um veterinário de um dos municípios, mas não pode ser um veterinário contratado pelo consórcio para fazer isso. Exatamente. Isso. Então, o município, o que a gente orienta aos municípios? Que através desse consórcio, que é essa parceria e organização dos municípios, que é muito importante para o desenvolvimento, vocês se articulem e se organizem. Muitos de vocês, provavelmente, um dos municípios que faz parte do consórcio já possui um veterinário concursado dentro do quadro, né? E aí você aproveita esse veterinário para todo o consórcio,
né? E aí o outro município vai e fornece o carro, o outro município vai e fornece a estrutura física, o outro município dá o dinheiro, né? E aí, distribuindo essas despesas, o município vai ter a condição de estar incentivando. Porque o meu município pode identificar, poxa, eu tenho uma agroindústria no momento, eu não vou criar o meu serviço, mas eu tenho um município vizinho que tem o serviço municipal dele. Poxa, vamos dialogar, vamos conversar. Em vez de ter o serviço único daquele município, vamos estruturar o consórcio, né? E vamos atender mais municípios, né? Até mesmo, às vezes, eu tenho veterinário, eu tenho sim, É uma forma de pensar o desenvolvimento local, a partir do local, agregando as características comuns que podem gerar algum tipo de sinergia e convergência, né? É uma forma muito sensata de você resolver esse problema da organização e mais, resolve o problema de eu não poder consumir o produto do lado de cá ou do lado de lá da ponte. Principalmente porque hoje a agricultura familiar ela tem tido um incentivo muito grande com o fornecimento dos produtos da alimentação escolar, do PNAE, ou dos produtos do PA. Então, se você tiver com os produtos do PA e ainda com a inspeção municipal, você tem uma vantagem competitiva para esse produtor rural bastante significativa. Bom, pessoal, faltam 10 minutinhos para o nosso encerramento. Suas palavras finais, acho que aqui nós temos mais algumas perguntas. Quem tiver mais questionamento, por favor, qual é o site, Osni, qual a área, até fala um pouquinho de como localizar essa informação e o e-mail de contrato, e aí as suas considerações finais para a gente encerrar aqui no horário. Bem, a gente agradece, né? Acha muito importante essa divulgação da área de agricultura e do incentivo ao desenvolvimento. A gente entende aqui na Confederação que a agricultura não é uma despesa que o município tem, e sim uma receita, né? A gente está aqui discutindo uma ação bem positiva dentro do município de desenvolvimento, não só econômico, mas da geração de empregos dentro do município. E a gente pede a vocês, e espera dos agentes também, o apoio e a divulgação com relação ao projeto de lei 334 de 2015, que ele trata do Serviço de Inspeção Municipal. Atualmente esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e já tivemos indicativos do Ministério da Agricultura e de outros órgãos, de outros setores, que esse projeto vai ser alterado. Eles querem alterar esse projeto de lei da forma que ele foi aprovado anteriormente, que a Confederação está apoiando o texto atual, e eles querem alterar. E essa alteração pode ser negativa para os municípios, né? Então a gente pede que vocês fiquem atentos, que o prefeito de vocês leve para o deputado que tem esse projeto e que o meu município tem interesse nesse projeto. Que a atual legislação não atende o meu município, não atende a minha agricultura e principalmente não atende a realidade que nós temos hoje, né? Então a gente pede o apoio de vocês. Deixa eu incluir aqui mais uma pergunta de última hora, já era encerramento, mas aqui a Maria Lúcia Novakoski colocou aqui. Cinemi, como se coloca os Ministérios da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário para orientação dessa realidade para os municípios de pequeno porte se enquadrarem no SIM? Porque nós vemos uma situação meio anacrônica no Brasil. Parece ter o Ministério da Agricultura que cuida dos grandes, né? Então, é um Ministério da Agricultura de primeira grandeza e um Ministério do Desenvolvimento Agrário que cuida das outras demandas, não está tão focado à exportação, às grandes políticas. Como é que esses dois se posicionam e como é que a CNM está se correlacionando com esses dois ministérios para incentivar o processo de serviço de inspeção municipal? Essa realidade do pequeno e do grande, a CNM, infelizmente, ela tem uma atuação bem parceira nesse sentido. Em 2012, a Confederação, juntamente com o Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, realizou diversos eventos no Brasil, foram ao todo 32, justamente nesse sentido, de divulgar o serviço de inspeção municipal. Foi um trabalho bem interessante, a gente colheu bons frutos no sentido de estar trazendo novos municípios para essa discussão do serviço de inspeção municipal. Então, realmente, existe essa diferenciação do pequeno e do grande. O gestor do serviço, do SUASA, do sistema, é o Ministério da Agricultura, então é ele quem é o gestor do tema, é ele quem legisla, é ele quem dá a última palavra. Né? Interessante, então, mesmo sendo afetado pelo outro. Mesmo o pequeno produtor, que a gente está falando muito, muitos municípios devem estar querendo desenvolver ações junto ao pequeno produtor, mas quem normatiza é o Ministério da Agricultura. Então, nós temos sempre que estar atentos
ao que o Ministério da Agricultura trata. E então, assim, tudo que vocês quiserem de mais informação, a gente aqui está à disposição. Vocês podem estar encaminhando o e-mail para agricultura@cnm.com.br ou tá entrando em contato pelo telefone aqui da Confederação. Né? A gente tem a nossa página. Só passar o telefone, é 61 2101 6000. Liga para cá, principalmente se for município filiado, vai ter todo o atendimento, toda a ação. Se não for município filiado, nós vamos atender também, mas vamos convencê-los a que façam parte da Confederação Nacional de Municípios para que nós somemos esforços aqui. Isso já responde mais uma pergunta, agora o pessoal acho que acordou, do Gleidson Virães. Ele fala assim, por favor, repassar o e-mail e site, eles já estão bem animados com isso, então, por favor, entre em contato no agricultura@cnm.org.br, que aí vocês vão conseguir ter acesso a todo tipo de informação. Lembrando, pessoal, que nós temos no site da CNM, www.cnm.org.br, você pode acessar lá áreas técnicas, aí você tem uma aba específica chamada agricultura. Dentro de agricultura, você vai ter todas as notícias, toda a legislação e os fundamentos do que está acontecendo. Se você quiser maiores informações sobre esse projeto de lei, para todos os agentes municipalistas formados, vocês têm acesso a uma área muito particular, que são as fichas resumo da tramitação atual desse projeto, naquele site que vocês tiveram login e senha no treinamento. Além disso, vocês têm toda a biblioteca da CNM com um conjunto de publicações sobre o tema. Parte dessas publicações são de conteúdo exclusivo e parte dessas publicações são abertas a todos. Se você é um município, se você está afiliado à CNM, basta entrar em contato por telefone ou por e-mail mesmo para que você pegue a senha de acesso a esse conteúdo exclusivo. Ok? Deixa eu me despedir então, pessoal. Nós estamos fazendo aqui o nosso segundo bate-papo com o técnico. Mudamos um monte de coisas desde a primeira, Passem, por favor, um feedback sobre a comunicação, parece que hoje foi sem problema, sem interrupção, vídeo, áudio, parece que está bem. Tivemos um upgrade de sala, como vocês podem perceber, vamos tentar manter aqui. Não sei se vamos conseguir sempre. Nós optamos por esse modelo do bate-papo direto, ao invés de ficarmos alternando entre diferentes apresentações, porque isso gera uma desconexão tanto das pessoas, quanto o risco de nós encerrarmos indevidamente. E já marcando com vocês a nossa próxima agenda, para sexta-feira que vem, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui, direto para todo o Brasil, com um novo técnico da CNM discutindo o assunto, e na quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer a continuação de perguntas e respostas sobre o tema de mobilidade e o projeto Movimente, aqui, direto com o aluno. Eu agradeço demais a participação de vocês, e nos vemos na próxima sexta. Ok? Um abraço. Um abraço, gente.